Olá, bem-vindos ao Evangelho do Lar, do canal Alma Luz. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Mais um Evangelho, isso, nós estamos no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, fazendo o nosso Evangelho no Lar através de um estudo sequencial. Estamos momentaneamente no Evangelho de Mateus, capítulo 4, como dito, mas em breve alcançando o capítulo 5, Sermão da Montanha, e a gente já tá ansioso, né? Mas tudo bem, vamos lá, devagarzinho a gente chega lá, vamos tentando extrair, né, todo o conteúdo, todos os tesouros escondidos nas letras, nas palavras que tem aqui no Evangelho. Com a ajuda de vocês, com essas vibrações que vocês nos enviam, a gente vai conseguir trazer o nosso melhor. Bom, convido a todos então a gente fazer a nossa oração de início, tá bom? Se pudermos, fechemos os nossos olhos. Respirando profundamente, se permitindo acalmar, se permitindo entrar em contato conosco mesmos, olhando para dentro, acerenando pensamentos e emoções e nos conectando uns aos outros no desejo de nos unirmos em oração ao nosso Mestre Jesus, a quem endereçamos essa prece. Mestre amado, gratidão vos damos por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome, pela luz que vem do seu Evangelho até nós, pela proteção que os nossos amigos na espiritualidade promovem nesse ambiente, no ambiente em que estamos. Muito obrigada, amigos, obrigada por estarem aqui conosco sempre, obrigada por ajudarem como intermediários, né, entre essa luz que vem do Mestre que nos cegaria e que através de vocês então chegam até nós como inspiração, como amparo, como proteção. A gente pede ao Mestre que esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigada e que assim seja. Pessoal, vamos lá então? É aquele esquema, né? A gente, claro, tenta sempre ler um versículo por vez, mas a gente está abrindo algumas exceções agora nesse final do capítulo 4, porque uma coisa meio que puxa a outra, e como dito antes, provavelmente a gente não tem essa capacidade, né, de encontrar motivos de interpretação em frases, em algumas frases que estão contidas aqui, né? Então eu espero que vocês nos perdoem a pequenez, mas fiquemos firmes porque a gente vai conseguir tirar uma lição legal aqui desses versículos, deixa eu ver, 21 e 22, nem são muitos, 21 e 22. Jesus está, esse bloco se chama Vocação dos Discípulos e Jesus está chamando os primeiros discípulos para o acompanharem. A gente viu no vídeo passado que ele chamou Pedro e André, e agora vamos aos novos discípulos. Versículo 21. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o seu pai, Zebedeu consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Dois pescadores, como Pedro e André, que foram chamados anteriormente, que estavam ali trabalhando com o seu pai e que igualmente foram chamados por Jesus e, da mesma forma que Pedro e André, não titubearam, não pensaram duas vezes, seguiram.
Primeiro, gente, porque, assim, não pensem em vocês que é como se a gente estivesse lá trabalhando na rua, fazendo alguma coisa, e um desconhecido passasse e falasse: vem, pessoal, me sigam, eu sou uma pessoa legal, eu tenho uma mensagem importantíssima, eu sou o Messias. A gente ia pensar: que bebeu esse aí, coitado, já tá bêbado essa hora da manhã. Não tenho a menor dúvida que não poderia ser uma comparação mais diferente do que se passava com Jesus. Porque o mestre, gente, sempre que a gente pensar nesse ser encarnado entre nós, a gente tem que considerar diversas coisas, né? Uma delas é o tamanho espiritual desse ser. A gente, às vezes, né, ouve falar das nossas auras, né? Já provavelmente ouvimos falar das nossas auras, e talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, né? Que dependendo do nível espiritual, né, de evolução espiritual do ser encarnado, essa aura pode abranger até metros, até quilômetros. A aura de Jesus abrangia o planeta inteiro. Para você ter uma ideia, se bobeasse quiçá o sistema solar, né? É uma coisa muito forte, o magnetismo dele é muito forte, e o magnetismo é justamente o que atrai, né? O que atrai. Então, quando Jesus conversava com essas pessoas que estavam de alguma forma abertos para esse poder magnético dele, elas eram atraídas como mosquinhas para a luz. Não tem outro comparativo, é muito nítido. E esses espíritos que estavam encarnados aqui na época de Jesus e que foram os seus discípulos, não o foram por acaso. Nada acontece por acaso, principalmente os planos para permitir que Jesus realizasse a sua missão enquanto encarnado na Terra. Tudo absolutamente alinhavado, pensado, organizado, planejado, inclusive a vinda dos discípulos. Então, de uma certa forma, é aquele sentimento que alguns de nós talvez já tiveram quando se apaixonam à primeira vista, por exemplo. Alguém, né, existe, né, esse termo de se apaixonar pela primeira vista, ou não é uma questão, né, de atração física, né, entre duas pessoas que querem aí ter um relacionamento amoroso. É uma questão de atração por uma pessoa que a gente vai com a cara, bateu o santo, né? Num nível exponencial, muito superior a isso, né? Então essas pessoas é como se ligasse um botãozinho nelas, da mesma forma que o botãozinho de Jesus liga a partir desse momento, né? Que ele começa então, nos seus 29 anos mais ou menos, que ele começa a pregar, né? Ele tá ali ainda. A gente vai trazer um estudo ou um comentário, vamos falar assim, né, do livro Maria de Nazaré, que a gente já promete há bastante tempo, e a gente vai entender um pouquinho mais os bastidores de muitas coisas. Eu acho que vai ser bem legal nesse sentido, para entender, inclusive, que Jesus estava por muito tempo com os essênios. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar algumas coisas a respeito disso. Mas ele estava ali se preparando para a sua missão. E aí chegou uma hora que, pronto, filho, comece, mais ou menos assim, né? E aí Jesus começou. E aí é como se um botãozinho tivesse ligado nele. E a mesma coisa nos discípulos. E aí, qual que é a diferença entre Pedro e André e agora Tiago e João? Pedro e André estavam lá pescando no mar, sozinhos. Tiago e João estavam pescando junto com o seu pai, estavam no barco junto com o seu pai. E não titubearam e foram mesmo assim. A gente não sabe, por essa leitura até aqui, sobre a condição, o estado civil, né, de Pedro e André, se eles já eram casados ou não eram casados. Então, vamos imaginar
que até esse momento talvez não fossem casados. Ou seja, eles têm uma certa liberdade, né? De realmente largar tudo e viver a vida deles do jeito que eles quiserem. A gente já falou aqui algumas vezes a respeito do ângulo de livre-arbítrio, né? Que a gente nasce com um ângulo mais fechado quando a gente traz muita bagagem de débitos passados, e um ângulo mais aberto quando a gente, por diversos motivos, ou porque realmente tem menos bagagem, ou porque nessa encarnação existem escolhas que foram feitas para desenvolver outros caminhos que ainda não vão tocar aqueles pontos que precisam ser consertados do passado, mas isso já vem então de antes da gente encarnar, né? Essa possibilidade da gente ter a liberdade de escolha mais abrangente ou menos abrangente. Então, imaginemos que Pedro e André tivessem mais liberdade por não estarem no momento com vínculo algum, a não ser aquele para, né, de ter um emprego, de se sustentar a si próprio. E aí eles fazem uma escolha e isso não impacta a ninguém. Já João e Tiago, eles têm o pai deles, talvez uma mãe. A gente sabe, né, a resposta para isso, mas vamos fingir que a gente só viu até aqui, até agora, né? Então eles têm o pai deles. Isso não o segura. O chamamento de Jesus é mais forte e eles seguem o mestre. Lembrando, gente, que isso que a gente está querendo trazer aqui com essa interpretação é só porque por conta da lição, é o símbolo, é a lição que a gente quer tentar extrair dos versículos. E qual que é a lição que a gente imagina ser possível tirar aqui? Jesus, gente, é a coisa mais importante da nossa vida. Deveria ser a coisa mais importante da nossa vida. Não pela adoração ao homem Jesus. Nossa, que espírito maravilhoso que esteve entre nós. Eu tenho que adorá-lo, eu tenho que louvá-lo. Não tem nada a ver com isso. A gente fala Jesus porque Jesus é a representação verbal, né? Esse nome, ele traz uma bagagem de experiências, de sentimentos, de vivências, de ensinamentos, de esclarecimentos, de possibilidade de expansão consciencial, que traz uma evolução espiritual. Então, a gente seguir a Jesus não significa seguir o homem Jesus, não significa estar ao lado dele só para ver ele fazendo as maravilhas que ele fazia, ou estar ao lado dele só para poder se bater no peito e falar, eu sou discípulo de Jesus. Não tem nada disso. Seguir Jesus no símbolo que a gente está tentando extrair aqui do Evangelho é viver os Evangelhos, é viver a Boa Nova, é viver o que Jesus exemplificou e ensinou, que nada mais é do que o ensinamento mais puro provindo da fonte criadora para nós, que encontrou nele o melhor intérprete desses ensinamentos. Então, não há, quanto mais a gente entende isso e entende o tamanho da representatividade desse nome do Cristo, o escolhido, a gente percebe que segui-lo, primeiro, é uma questão de tempo, né? Quanto mais a gente caminha na direção de uma evolução espiritual, mais próximo a gente vai estando de um comportamento exemplificado por ele, ainda que a gente não creia nele, ainda que a gente siga caminhos completamente diferentes, caminhos religiosos, vamos falar assim, ou de crença, ou de espiritualidade, caminhos completamente diferentes do que a gente liga
ao nome Jesus, ao nome Cristo. Desde que a gente pratique o amor que o Cristo nos ensinou, é irrelevante qual o nome que a gente vai dar, se a gente vai dar um nome, isso é absolutamente relevante. E o mais interessante dessa passagem em comparação com a anterior é que Cristo deve ter prioridade sobre qualquer outro laço que a gente tem na nossa vida. Ah, mas então você está falando que a gente tem que abandonar a nossa família? Eu estou dizendo que, às vezes, nós somos criados em uma determinada religião, ou que nossos pais têm determinadas crenças, valores, entendimentos da vida, que com o tempo a gente percebe, em seguindo Jesus, que o ideal seria alguma coisa diferente, que não é exatamente da forma como eles veem, que nós temos a liberdade e a capacidade de analisar sob um outro ponto de vista, que a gente percebe que determinados comportamentos não estão sendo saudáveis. Porque quando a gente passa a seguir Jesus, a gente percebe em nós a necessidade de transformação, a necessidade de mudança, a gente vai se esforçando para isso. E isso traz para nós também uma grande capacidade de respeito e tolerância, que faz com que a gente não aponte o dedo na cara de ninguém para falar: isso que você está fazendo está errado, é Jesus que salva. Não é isso. A gente nunca deve impor a quem quer que seja as nossas crenças, porque isso é uma construção nossa. Ela vem com a experiência nossa de vida espiritual, inclusive, não só dessa encarnação, de outras encarnações. E não cabe a nós mudar ninguém, nem esposo, ou, né, mulher, nem filhos, nada. A gente é responsável pela nossa vivência, pelo nosso entendimento. E às vezes a gente tem que quebrar, sim, com aquilo que acredita a nossa família, nosso pai, nossa mãe, às vezes nosso marido, nossa esposa, né? O que faz com que às vezes a gente sofra com isso. Mas a gente tem que lembrar que a gente sempre vai encontrar, nesse sentido, uma outra família ou um outro grupo de pessoas que pensam em sintonia com a gente, porque isso é muito importante para a gente, principalmente quem caminha aí, né, nessa rota da expansão de consciência, se pega muitas vezes ao longo do caminho sozinho, sem ter com quem conversar, sem ter com quem compartilhar, o que pode trazer muita tristeza, né? O que pode deixar a gente, às vezes, né, sensíveis, frágeis, e a espiritualidade que não quer ver a nossa evolução acaba se utilizando disso até para se aproximar de nós. Então, eu quero dizer com isso não que a gente vai deixar de lado a nossa família, que a gente vai deixar de amar a nossa família, muito pelo contrário, é aí que a gente tem que mostrar ainda mais tolerância, compreensão e respeito. Só que a gente não é obrigado a agir exatamente como age a nossa família, ou como agem os nossos maridos ou esposas. Eventualmente, no caso de maridos e esposas, muitas vezes acontece de que não há mais conexão. A gente não consegue mais ter uma conversa. A gente percebe que as opiniões são muito divergentes. E aí, às vezes, realmente fica até inviável um relacionamento. A gente percebe, porque a gente se retroalimenta, né, com as nossas conversas saudáveis, com os nossos pensamentos, com as nossas trocas. E quando a gente percebe que não está havendo mais a troca, a gente percebe que talvez tenha chegado ao limite, né?
Mas isso é uma escolha de cada um e às vezes isso para alguns não seja um problema. Mas já ouvi falar de muitas pessoas que sofreram esse tipo de problema e é muito comum, infelizmente mais comum do que a gente imagina, mas como disse, a gente não deve tentar ficar fazendo proselitismo com ninguém, convertendo ninguém, ninguém é obrigado a fazer aquilo que a gente faz. E quanto mais a gente expande a consciência, mais a gente se conscientiza que somos responsáveis apenas por nós. A gente não consegue mudar nada externo, né? Então eu acho que essa mensagem, esses 2 versículos hoje, eles trazem essa lição para a gente priorizar a mensagem evangélica, o comportamento evangélico, a qualquer outro comodismo, né, que a gente venha a ter, ou tradição, ou religião, ou, né, junto dos nossos familiares. Vamos lá, a nossa fluidificação da água. Se tiver uma aguinha aí para fluidificar, pode colocar à disposição que a gente pede por elas também, tá bom? Mestre amado, obrigada. Obrigada vos damos pela instrução maravilhosa, por nos ajudar a entender a necessidade de pensarmos, olharmos para dentro e percebermos as necessidades que nós temos, porque como indivíduos que somos, sabemos hoje, cada dia mais, que temos as nossas necessidades que muitas vezes divergem das necessidades de outras pessoas e a gente não deve medir, né, a necessidade de ninguém com a nossa régua, porque a gente vai se enganar. Um grande aprendizado desse caminho é que a gente não tem controle sobre nada, às vezes nem sobre nós mesmos, né? A gente precisa realmente ir desapegando, ir relaxando e permitindo que a fé tome conta dos nossos comportamentos, das nossas ideias, para a gente passar a ter tranquilidade e paz de espírito quando as coisas acontecem na nossa vida, mesmo aquelas que são surpresa, mesmo aquelas que são surpresas negativas, sob o nosso ponto de vista, né? Mas que, como espíritos imortais, provavelmente é alguma coisa que a gente mesmo planejou, né? Então, obrigada pela força, pelo amparo, pela instrução. Nós aproveitamos esse momento, Mestre, para pedir pela sua misericórdia que cada uma das nossas águas que a gente coloca nesse momento à disposição possa receber o influxo de amor e de paz e de luz e de equilíbrio e de saúde que vem das fontes mais límpidas da espiritualidade superior e que ao tomá-las a gente possa receber o nosso corpo físico, os nossos corpos sutis, recebam exatamente aquilo que nós estamos precisando para alcançar o equilíbrio necessário para desempenhar a nossa função aqui na Terra. Nós aproveitamos para esse momento para pedir proteção aos nossos lares, que a casa de cada um de nós receba nesse momento a visita da luz, que essa luz se reverbere e possa encontrar guaridas nos nossos corações e que a cada interação com os nossos amados que moram conosco nos nossos lares, a gente possa fortalecer ainda mais essa luz e fazer com que ela se expanda por todo o ambiente e, se possível ainda, pelas casas vizinhas, quem sabe até o bairro, a cidade, o estado, o país, que cada um de nós fazendo a nossa parte se junte com o vizinho que está fazendo a parte dele e essas energias vão se tornando cada vez maiores e abranjam o planeta todo em uma corrente de amor, de paz e de luz.
Mestre, obrigada por tudo, ser conosco, hoje e sempre, que assim seja. É isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Tchauzinho.